Saudações, nação rubro-negra, para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde aí com algumas atualizações. Dentre elas aí, a CBF definiu o chaveamento das quartas de finais da Copa do Brasil. Exatamente isso aí. Hoje lá na sede da CBF, por volta das 13 horas, né? Houve aí o sorteio das quartas de finais e ficou da seguinte forma: América Mineiro e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Grêmio, e Flamengo e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que foi aí o rival do Flamengo na final da Libertadores da América do ano passado, né? Então, assim, o primeiro jogo será realizado no Maracanã, ainda não tem a data definida, e o segundo jogo vai ser lá no campo do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Então, ficaram dessa forma aí, como eu acabei de falar, né? América Mineiro e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro. Bota aqui nos comentários se vocês gostaram aí desse chaveamento, gostaram do adversário, próximo adversário do Flamengo na Copa do Brasil. Lembrando que quem quer ser campeão não escolhe adversário, né? A vaga aí para as semifinais aí da Copa do Brasil vai render aí 9 milhões para quem avançar. E todos os classificados, né, as quartas de final da Copa do Brasil garantiram aí a premiação de 4,3 milhões de reais. América Mineiro e Grêmio, no entanto, já embolsaram 12,8 milhões, valor superior aos dos outros clubes, pois eles estão na competição desde a primeira fase. Então vamos para uma outra notícia aqui, do portal Flaweb. O portal Flaweb aí trouxe a informação de que um craque do futebol mundial que foi sugerido ao Flamengo pode estar sendo cogitado aí, né? Trata-se de James Rodrigues, meia-campista que brilhou no Real Madrid e passou por Bayern de Munique e está atualmente sem clube. De acordo com a reportagem, o Clube de Regata do Flamengo soube que o astro quer o salário de R$ 1.300 e, fora isso, as luvas para assinatura de um contrato por 3 anos. Sabemos que esse valor aí para o Flamengo, nas condições financeiras atual do time, não é um valor muito alto, não é um valor que poderia assustar. E vocês aí, vamos fazer uma nova enquete. Vocês acham que James Rodrigues, meia-campista, cai bem aí no elenco do Flamengo para ser um reserva de luxo de Arrascaeta? Então, eu vou deixar agora vocês aí com a matéria do UOL Esporte, tá muito boa. Renato Maurício Prado aí, trazendo informações minuciosas, colocações cirúrgicas sobre esse jogo de ontem sobre Vasco da Gama e Flamengo. Vasco da Gama porque o mando de campo foi do Vasco, né? Então o nome do Vasco vem primeiro. Então fica aí com essa matéria do All Sport, está muito boa. Assistam até o final, gostando. Deixe o seu like, acione o sino da notificação, compartilhe, ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro. Fica aí, daqui a pouco eu volto com vocês. Bom dia pela grande vitória ontem, né? Principalmente os primeiros 45 minutos. O Flamengo ontem teve uma atuação brilhante no primeiro tempo e no segundo, naturalmente, estava que nem eu, sonolento, tocando a bola, só esperando o tempo passar, já que tem um jogo importantíssimo contra o Racing na quinta-feira. Então, uma parte da torcida ficou meio chateada com o segundo tempo, mas sem razão, porque o Flamengo fez o dever de casa e simplesmente resolveu. Foi o início da ascensão meteórica do Jorge Sampaoli no Flamengo? Não sei, vamos ver. É o segundo jogo bom. O Flamengo fez 3 jogos bons esse ano, e os 3 sob o comando do Sampaoli. O primeiro Fla-Flu, o segundo Fla-Flu e seguido agora o jogo com o Vasco. Mas eu quero ver diante de um técnico que não seja suicida como o Maurício Barbieri, que era chamado no Rio, imaginem vocês, de Barbiola. A torcida do Flamengo chegou a chamá-lo de Barbiola. Pois bem, o Barbiola achou mesmo que era o técnico do City e mandou o Vasco para cima do Flamengo. Vamos que a gente vai ganhar desses caras. Facilitou bastante a atuação do Flamengo. Luísa, bom dia para você. Já passo a bola com uma pergunta. Foi mais mérito do Flamengo ou mais desmérito do Vasco? Do Mitila Becker.
Bom dia, Domi. Bom dia, Renato Renato. Bom dia Mosprado para e todo Luiz mundo. Vamos fazer um Oliveira. programa muito agitado aqui. Vou falar Frente mais aí, alto para canal All manter o Sport. Renato acordado, né? Para ele não pescar ali. Vamos nessa missão aqui. Aliás, estamos até combinando a blusa com o layout do programa. Tudo certo hoje. Domi, acho que as duas coisas, viu? A gente viu uma palavra que o Sampaoli gosta de usar, que é contundência. Vimos um Flamengo contundente, um Flamengo intenso e com qualidades individuais aparecendo muito, né? Jogadores jogando muito bem, então essa qualidade técnica que a gente já conhece dos jogadores do Flamengo, isso se fez presente ontem. Pulgar, Arrascaeta, Gerson jogou muito numa nova posição com o Sampaoli um pouco mais adiantado, fez uma partidaça. Ayrton Lucas, né, que golaço de velocidade, então é muito legal ver essa qualidade técnica que a gente sabe que o Flamengo tem finalmente aparecendo. Agora, por outro lado, sim, teve um demérito grande por parte do Vasco, uma estratégia muito difícil de entender do Barbieri, que achou que podia jogar de igual para igual, começar com uma Estratégia marcação suicida de alta diante de Barbieri. um Flamengo, sem ter condições para isso, sem ter condições técnicas e até do momento, né? O Vasco vive um momento muito complicado na zona do rebaixamento, sem confiança, então realmente fica difícil entender por que ele tomou essa decisão, e mesmo no decorrer do jogo, quando o caldo foi entornando, ele não mudou muito essa postura. Então foi um jogo muito ruim por parte do Vasco, especialmente do seu treinador, e claro, um jogo bom do Flamengo, por isso esse placar tão elástico aí. Bom, a gente teve o Pulgar abrindo o jogo aos 14 minutos com um golaço de fora da área. Depois, 2 minutos depois, Lindo o Gerson gol, ampliou de cabeça. Aos 42, o Pedro desviou a bola do Ayrton Lucas para fazer o terceiro. E aí, aos 45, o Ayrton Lucas ainda fez um outro golaço. O Vasco diminuiu no segundo tempo num pênalti cobrado pelo Jair, mas só porque o Flamengo realmente tirou o pé, como o Renato e a Luísa falaram. Maroto. Foi a melhor atuação do Flamengo no ano, Renato? Olha, ô Domitila, eu ainda prefiro ficar com o Fla-Flu, pela qualidade do adversário, pela dificuldade do jogo. Agora, um crime de lesa futebol foi você dizer, como os juízes disseram, que o Pedro fez um gol. O Pedro não fez gol nenhum, vamos combinar, né? O gol é do Ayrton Lucas, né? O chute do Ayrton Lucas entraria de qualquer maneira e raspou na trava da chuteira do Pedro. Imagine, aí deram o gol para o Pedro. Eu, se fosse o Pedro, teria ido ao juiz, assim, não fui eu, não, foi o Ayrton Lucas. Pedro, não. Mas, enfim, foi uma boa atuação, principalmente por um detalhe que a Luísa já ressaltou. Por algumas atuações individuais espetaculares. O Gerson, para mim, foi o melhor em campo, gastou a bola. O Arrasca jogou muito, ia fazendo um golaço, a bola bateu no travessão e quicou um pouquinho fora do gol. O Pulgar, gente, o Pulgar acertou o meio-campo do Flamengo. Isso é uma das grandes diferenças do Flamengo no meio-campo, que desde a saída do João Gomes não se encontrava. Com a entrada do Pulgar, o Pulgar acertou o meio-campo do Flamengo. Que jogador realmente sensacional. E o Ayrton Lucas? Ayrton Lucas continua voando, né? Ayrton Lucas tem tudo para, nesse momento, ser o titular da seleção brasileira, mesmo quando houver um novo técnico e for convocado todo mundo, inclusive os lá de fora. Porque não tem nenhum lateral esquerdo brasileiro jogando a bola que está jogando o Pulgar. Então, eu acho que, diante disso, eu não considero a melhor atuação, porque pegou um adversário maluco e muito fraco. Mas foi uma atuação empolgante. Os 45 minutos iniciais foram muito bons. E eu diria que o Flamengo realizou a sua terceira atuação digna desse elenco do Flamengo no ano. Somente a terceira. As três sob o comando do Sampaoli, que reconheceu ontem que o time dele, os jogadores dele, ainda não jogam posicional. Por isso, talvez, estejam jogando tão bem de novo. Ô Renato, é curioso que a gente destaque um jogo que foi 0-0 diante de um jogo que foi 4-1, né? Não. Mas a gente... Eu tô ressaltando o 2-0. O 2-0, sim. Não o 0-0. Mas mesmo 0-0, se a gente for pensar, as características daquele jogo remetem mais ao estilo do Sampaoli do que esse jogo de ontem, né? Um Flamengo com marcação alta, com pressão, não deixando o adversário jogar. Então, mesmo um 0-0 é curioso como tem mais a ver com o estilo, com a filosofia do Sampaoli do que até com a partida de ontem. Agora, Renato, a gente sempre fala, né, faz desde os tempos do Ceni, essa coisa do Pedro e Gabigol juntos. Contra o Fluminense, venceu sem o Pedro e ontem venceu sem o Gabigol. E aí, será que o time ideal do Sampaoli não tem os dois juntos?
Eu acho um absurdo você ter dois jogadores do nível e da categoria, da capacidade de fazer gols, como o Pedro Gabigol no elenco, e optar por só jogar com um. O Dorival foi o primeiro cara a mostrar claramente que dá para você montar um Flamengo bom no coletivo com os dois jogando. O Sampaoli, eu temo que ele vai acabar, em algumas situações, preferindo só um. Ele ontem voltou a falar sobre isso na entrevista coletiva, e ele disse que vai depender muito da característica de cada jogo. Ou seja, o Sampaoli, a gente sabe que ele não tem nunca um time titular. Né? Eu acho que ele não repete o time titular há uns 10 anos, mais ou menos, independentemente do clube onde ele está. Né? Ele vai sempre mudando as coisas. Então, eu quero ver como é que vai ficar a história do Pedro Gabigol. Agora, é obrigatório reconhecer, o Pedro não está bem tecnicamente. Né? Ontem o Pedro, embora tenha sido até ele quem rouba a bola do primeiro gol, e a bola passa pelo Arrascaeta e vai no Pulgar, mas tecnicamente a gente sente que ele tem dificuldade. E essas dificuldades aumentam na história do posicional, né? Que ele ontem foi o único que jogou no seu quadrado esperando a bola chegar. E aí não chega, porque o Flamengo também não é um time que tenha grandes jogadas de linha de fundo, não é um time que jogue muito para o centroavante. Isso vai ser uma situação curiosa de ver daqui para frente. Mas eu continuo a achar que é um crime você ter dois dos melhores atacantes do continente, da América do Sul, no mesmo grupo e não usar os dois, usar só um. Essa vitória que encerrou a 9ª rodada do Brasileirão colocou o Flamengo na 5ª posição com 16 pontos, a 5 do líder Botafogo e a 3 do vice-líder Palmeiras. Estão deixando os flamenguistas sonharem, Luísa. Estão deixando sonhar. Para mim, o Flamengo nunca deixou de ser um candidato, Domi, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de baixa, com as pataquadas da diretoria, com a falta de planejamento, com as trocas constantes de treinador, mesmo com todos os problemas que a gente vem observando o Flamengo ter nesta temporada, eu nunca tirei o Flamengo dessa briga. E justamente pelo que aconteceu ontem, porque a qualidade técnica, a qualidade individual desse elenco é muito grande. É um elenco realmente muito diferenciado e que pode se encaixar a qualquer momento e pode começar a resolver jogos. A gente vê agora o time começando a embalar aí com o Sampaoli, ainda precisa de uma consolidação maior, mas ainda assim a gente já vê essa trajetória. Então aí, né, 8 jogos de invencibilidade, o Flamengo vem mostrando esse poder e como você mostrou aí, abri a tabela aqui também, 16 pontos para 21 para o líder, tá tudo meio embolado, né? Acho que esse campeonato não vai ter alguém que vá disparar na frente como nos 2 últimos anos. Então, do sexto ali, do Fluminense para cima, tá todo mundo na briga e o Flamengo mais do que nunca. Já o Vasco estagnou na zona do rebaixamento, o time estreou com uma vitória impressionante contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, mas daí, de lá para cá, foram 3 empates e 5 derrotas, 4 delas nos últimos 4 jogos, com 3 gols marcados apenas e 11 sofridos, sendo que o time teve 9 dias de treino entre os últimos 2 jogos, mas parece que não tem sinal de melhora, né? E aí a gente tem um comentário aqui do Zorrão da Massa falando que o Vasco jogou para demitir o técnico. Olha os gols sofridos. Você teve essa sensação também, Renato? Não, eu não acho que o Vasco fez corpo mole em momento nenhum. Pelo contrário, eu acho que ele foi ousado demais por causa do esquema do seu treinador e levou um baile de bola. Não dá para dizer que o Vasco fez corpo mole. Não faz o menor sentido isso na minha cabeça. Agora, o que eu tenho certeza é que se o Vasco não fosse SAF, o Barbieri já teria sido demitido. Se ainda houvesse o Eurico Miranda, de quem eu não tenho saudade nenhuma, eu acho que ninguém deve ter, mas o Barbieri teria sido demitido no intervalo. No intervalo do jogo, o Eurico tinha ido lá para o vestiário, tinha ido fora, porque depois daquele primeiro tempo vergonhoso, realmente foi triste. E agora vamos ver o que a SAF vai fazer. Né? Eu acho que a SAF teve ontem uma prova cabal de que ela precisa se coçar. Ela precisa trazer reforços para o Vasco. E talvez até buscar um treinador no exterior, de repente, um português, um argentino, para dar uma ajeitada no time, porque o Barbieri me parece completamente sem condições. E, além de tudo, o Barbieri, ainda coitado, ainda deu um risinho no final da entrevista, ao levantar para sair da mesa. Ele agora está sendo linchado nas redes sociais por causa do risinho depois de uma goleada daquela. Né? Eu não sei o que vai acontecer.
A SAF tende a prestigiar o técnico que ela contrata, mas a coisa está ficando muito feia e talvez seja necessário, sim, uma mudança de comando e a contratação de pelo menos 3 grandes reforços para não brigar contra o rebaixamento com grande chance de cair. Aqui na nossa enquete, 93%, a grande maioria acha que o time vai brigar para não cair de novo. Depois do jogo, a gente viu cenas lamentáveis, virou um filme de guerra São Januário, com a torcida organizada soltando bombas, garrafas de vidro, pedras. Horrível mesmo, muito triste ver isso acontecer. O Jorge Salgado, presidente do Vasco, fez uma publicação agora há pouco no Twitter condenando os ataques. Foi lamentável. Parece cena de guerra na Ucrânia, Luiz, é muito feio mesmo. O que você acha que é o principal problema do Vasco? Será que é a falta de reforços mesmo, como o Renato falou, que é urgente, ou técnico? O que não está funcionando? Primeiro que essas cenas são muito tristes, né? Infelizmente a gente ainda vê isso. Olha essa cena, gente, uma coisa horrorosa mesmo. Infelizmente, assusta, né? Parece cenário de guerra mesmo. Domi, eu acho que as duas coisas. Acho que o elenco ele é limitado, mas ele não é tão ruim a ponto de o time estar nessa situação. Se a gente pegar ali, ó, pega o meio de campo, você tem um Jair, pega o ataque, você tem um Gabriel Peck, um Pedro Raul, jogador que é artilheiro, faz muitos gols. Não é um elenco tão ruim para estar nessa posição. Você mesmo falou, estou vendo aqui a tabela também. Vice-lanterna, o Vasco tem 1 vitória, 5 derrotas, vem de 4 derrotas seguidas em 9 jogos. É um desempenho muito ruim, 20% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro não é para tudo isso. E o trabalho do Barbieri não é bom, é um trabalho ruim, e a gente viu pelo jogo de ontem, acho que foi uma amostra disso, ilustra bem essa situação. A estratégia dele foi incompreensível, dele achar que poderia jogar de igual para igual com o time do Flamengo, sem condições para isso, fazer uma marcação alta, colocar o time no campo de ataque, até ali, até os 15 minutos, até que conseguiu, mas aí a partir do primeiro gol já se desmantelou inteiro, então ele jamais poderia ter tido essa estratégia, que se mostrou muito ineficiente, e como eu falei anteriormente também, durante o jogo, tomou o primeiro gol, tomou o segundo gol, ele também não mudou isso, isso durante a partida, né? Ele se manteve, então isso mostra como o trabalho dele é abaixo. Eu acho que não cabe a gente aqui dizer que deve cair ou não, acho que não é o meu papel, mas é um trabalho que hoje é difícil de se sustentar, é o que vem se apresentando. Infelizmente, a realidade do Vasco hoje é lutar contra o rebaixamento, se nada evoluir, se nada melhorar nesse trabalho. E é impressionante, né, como o trabalho do técnico do Flamengo, agora a gente começa a ver, né, apesar da gente ter criticado muito o começo do trabalho, né, Renato? Ontem deu para ver que o trabalho está sendo feito, está evoluindo, e a forma como o Pulgar jogou também mostra como que mudar um técnico às vezes pode ser a solução para alguns jogadores, né? 2 jogadores se beneficiaram muito da chegada do Sampaoli. O Pulgar e o próprio Gerson. Vamos lembrar que quando o Gerson volta, o Flamengo trouxe de volta para o lugar do João Gomes. E o Gerson atual não é mais aquele Gerson de 2019, que foi um segundo volante brilhante. Até porque o Flamengo não joga como jogava o Flamengo de 2019 do Jorge Jesus, que jogava no campo do adversário. Então era mais fácil para o Gerson ser aquele ladrão de bola e o cara que dava o início às jogadas da defesa para o ataque. Esse Gerson que voltou não conseguiu fazer o papel do João Gomes, o que é óbvio, porque são 2 jogadores completamente diferentes. Com a chegada do Sampaoli, o Sampaoli o avança para uma posição de meia armador, onde ele está saindo muito bem. Lá no Olympique, ele jogou mais ou menos como ele está jogando agora no Flamengo. E o Gerson tem uma coisa, gente. O Gerson sozinho é um jogador. O Gerson com a Arrascaeta é outro jogador. Porque essa dupla, se você olhar todos os jogos que jogaram juntos, o Flamengo ganhou e jogou bem, eles se entendem muito bem e, mais do que isso, um alivia o trabalho do outro. Porque quando não joga o Arrascaeta, o Gerson passa a ser, vamos assim dizer, o único diferenciado ali no meio. E aí há uma marcação muito forte em cima dele e ele geralmente cai de rendimento. Dessa vez, com o Arrascaeta do lado, pelo contrário. Os 2 criaram várias jogadas pelo meio, coisa que o Sampaoli não gosta tanto. O Sampaoli gosta mais de jogada pelos flancos do campo. Mas ontem criaram vários lances pelo meio e se entenderam como realmente uma dupla que já estivesse jogando junto há muito tempo. O lance do segundo gol
É impressionante, né? O Arrascaeta está ali com a bola pelo lado direito, ainda sem muito saber o que fazer, se ia cruzar, se ia tentar uma jogada rasteira, e o Gerson aparece correndo, né, de fora da área para dentro da área, apontando para frente assim, ó, olha lá, aqui a gente já pega um pouquinho depois dele aparecer, olha lá, ele aparece esticando o braço, dizendo, bota aqui, e aí o Arrascaeta, com a sua tradicional categoria, bota na cabeça do Gerson para o Gerson fazer o gol, né? Gerson teve algumas outras jogadas importantes também, inclusive poderia ter feito um gol de placa, não tivesse, vamos assim dizer, exagerado um pouco no preciosismo, né, de querer dar um balãozinho, e acabou esse balãozinho indo para fora, mas os dois ontem juntos gastaram a bola. E o Flamengo depende muito deles, muito, porque se continuar se jogando como começou a jogar com o Sampaoli, com os backs armando e o resto todo mundo enfiado lá na frente, ia penar muito. Com o Gerson e o Arrascaeta, com liberdade, esse time é outro, completamente diferente. E o Pulgar, que foi o segundo jogador que eu me refiro, que cresceu muito com o Sampaoli, na verdade, o futebol dele floresceu, desabrochou. Porque desde que ele chegou, ele não conseguia jogar esse futebol. Mas quando o Sampaoli o torna titular, quer dizer, não é nem o torna titular, dá a ele uma chance, ele se torna titular, porque ele passa a jogar uma barbaridade. O Pulgar é literalmente aquele volante box to box, que gostam de dizer. Ou seja, aquele cara que joga de uma área a área, né? Ele desarma muito bem e ele chega no ataque também com muita qualidade e tem uma capacidade de passe impressionante. O que ele mete de bola vertical é uma grandeza. O Pulgar acertou o meio-campo do Flamengo. Temos 2 comentários aqui dos vascaínos. O Paulo Toledo falando muito que é torcedor há mais de 50 anos e os últimos 20, exceção de 2009 a 2011, são os piores anos no clube. E o Leandro Lopes de Souza diz que o que há no Vasco é uma pressa pelos anos recentes ruins. É um projeto de longo prazo. Eles têm que entender que são o Flamengo de 2014, que leva tempo para se reerguer. Realmente. O Flamengo começou o projeto dele em 2013 com o Eduardo Bandeira de Melo. Eduardo Bandeira de Melo disse em entrevista que se o Flamengo tivesse que cair naquele ano para a segunda divisão, ele iria cair, mas que ele iria ajeitar as finanças do clube, né? Que não iria mais fazer contratações de orelhada, gastar dinheiro à toa, ele iria fazer acordos para pagar quem ele devia, e nós vemos o Flamengo hoje aí que não precisa de SAF, um clube que fatura mais de R$1 bilhão por ano. Então, eu creio sim que aquele jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, igual o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no ano passado, foi a virada de chave. E que daqui para frente o time tem mais aí que se ajeitar e nós vamos ir bem longe, vamos conseguir ter bons resultados ainda. Galera, chegou até aqui, deixa o seu like, não é inscrito, inscreva no botãozinho, ajude no nosso crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais notícias para vocês aí, vou filtrar e trazer para vocês só notícias do Mengão. Saudações!